Hoje trazemos uma entrevista exclusiva com o advogado tributarista Dr. Guilherme Cunha para discutir a famosa tese do século. Você já ouviu falar dessa tese? Bem, essa tese tem ganhado cada vez mais destaque nos meios jurídicos e tem o potencial de gerar grandes impactos financeiros para diversos contribuintes. Vamos entender melhor sobre este assunto? A tese do século, com o nome técnico de Tese de Exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e COFINS, é uma tese que foi pacificada no STF no ano de 2021. E qual que é o fundamento dessa tese? Vejamos. Para você calcular o imposto, você usa dois vetores, base de cálculo e alíquota. A discussão dessa tese é em cima da base de cálculo. Por quê? O PIS e COFINS antes ele era cobrado com uma alíquota de 3,65% em cima de todo o faturamento da empresa, de toda a receita bruta da empresa. Só que, em 2006, uma empresa discutiu sobre a existência do ICMS dentro da base de cálculo deste imposto. Ou seja, você tem o ICMS, que representa 18% do faturamento da empresa, é um imposto de 18% em cima do faturamento da empresa, que era considerado dentro da base de cálculo da PIS e COFINS. Hoje, com essa nova tese, com essa tese do século, você pega esse valor que seria pago de ICMS, retira da base de cálculo, para que aí sim você possa calcular um PIS e COFINS justo. Ou seja, a tese do século ela vem para reduzir a base de cálculo do PIS e COFINS e, consequentemente, você diminuindo a base de cálculo, você também diminui o valor do imposto. Bom, a gente está falando de uma tese de alto impacto financeiro, positivo para as empresas e, de certa forma, negativo para o governo. Haja vista que é uma tese que trouxe a necessidade de um ressarcimento de bilhões de reais por parte do governo. Quais são os principais benefícios, os dois principais benefícios? O benefício número 1 é a empresa que fez operações, que pagou o PIS e COFINS nos últimos 5 anos, recuperar os últimos 5 anos de PIS e COFINS pagos a mais. Como que essa empresa recupera? Através de crédito tributário. Ela fez a recuperação, ela então vai ter um crédito tributário que vai ser abatido nos seus próximos impostos federais. Segundo grande benefício é diminuir a carga tributária. Daqui para frente você vai diminuir a sua base de cálculo para o pagamento da PIS e COFINS e, como consequência, você vai pagar menos impostos daqui para frente. 95% das empresas do Brasil pagam impostos a mais. Então a gente já tem uma carga tributária que, por natureza, é elevada, ela é complexa e, ainda sendo elevada e já sendo complexa, as empresas ainda pagam impostos além daquilo que é previsto na legislação. Então, obviamente, isso gera um sentimento de raiva nas empresas, mas não é uma raiva gratuita, porque muitas empresas não conseguem se sustentar. Muitas empresas fecham, de fato, por não conseguirem arcar com os impostos. Essa é uma tese que iniciou sua discussão lá em 2006, através de uma ação judicial, e depois ela foi parar no STF. Então, obviamente, os advogados tributaristas eles têm manejo com essa tese. Os advogados tributaristas têm manejo na aplicação de teses em geral para o benefício, para o bem-estar financeiro e tributário das empresas. Então, nesse caso, é importante que a empresa que se veja numa situação de fragilidade econômica, uma empresa que se vê com a possibilidade de ser beneficiária dessa tese, é importante que essa empresa procure um advogado especialista em direito tributário para que ele possa, então, manejar com a documentação correta, para que ele possa manejar com a ação correta, para que, então, possa ser aplicada a tese do século nessa empresa.